Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria Online, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 8. Hábitos e perseverança. Bem começado é meio caminho andado. Aristóteles. A chave para realizar o que queremos da vida está em estabelecer objetivos e depois continuar alimentando a mente com pensamentos e ideias coerentes com nossos objetivos e agir. A única coisa de que você pode ter certeza se seguir esses passos é que o sistema funcionou para outras pessoas e vai funcionar para você. Quando alguém disse que fazemos nossos hábitos e depois nossos hábitos nos fazem, essa pessoa fez uma afirmação verdadeira. Vale para bons hábitos, como ler bons livros todos os dias ou se exercitar regularmente, e para os maus, como fumar. Os hábitos podem ter um efeito tremendo em nossa vida, e nós escolhemos se esse efeito é negativo ou positivo. O falecido J. Paul Getty, que a revista Fortune chamou de o homem mais rico do mundo, escreveu How to Be Rich. No livro, Getty relatou um exemplo maravilhoso do que os hábitos podem fazer por nós ou conosco. Alguns hábitos são bons, outros são maus. O acúmulo de escolhas determina se os hábitos que adquirimos vão nos beneficiar ou prejudicar no futuro. Getty contou que uma vez, dirigindo pela França, parou em uma cidadezinha durante uma tempestade, para passar a noite. Ele acordou no meio da noite com vontade de fumar, mas descobriu que só tinha um maço vazio. Começou a se vestir para sair na tempestade, mas percebeu que o hábito o dominava. Ele relatou que, tendo descoberto esse problema, voltou para a cama e abandonou o hábito de fumar. O que se deve lembrar sobre hábitos é que fazemos nossos hábitos e depois eles nos fazem. Hábitos formados pela prática contínua podem ter um tremendo efeito sobre seu sucesso, seja positivo, seja negativo. Por exemplo, se você está sempre atrasado, ignora que tempo é dinheiro, e a mensagem que está transmitindo aos outros não é favorável. A importância de ser pontual se aplica a honrar compromissos, retornar telefonemas, pagar as dívidas ou devolver livros à biblioteca local. Ser pontual envia um sinal de que você é confiável e considera importante o tempo das outras pessoas. Da mesma forma que ser pontual envia uma mensagem boa, atrasar-se dá aos outros a ideia de que você é preguiçoso, não é confiável ou simplesmente não se importa. Nossas características físicas são recebidas dos pais, mas o que nos tornamos é obra nossa, pelo uso de nossos processos mentais. Características físicas são coisas como cor do cabelo, cor dos olhos, tamanho e outras do tipo, e sobre muitas delas temos pouco ou nenhum controle. As características importantes que cada um de nós pode controlar criam o nosso ambiente social. Essas qualidades são hábitos que cada um pode mudar para melhor ou pior. Você vai descobrir que, quanto antes formar hábitos, mais provável é que eles permaneçam com você. Isso se aplica aos bons e maus hábitos. É comum ver os hábitos de forma negativa, sugerindo que desenvolver hábitos é sempre adverso, em vez de vê-los de um jeito que sugira que hábitos podem não ser adversos, e sim úteis ao desenvolvimento de qualidades que melhoram a vida. Além de olhar para os hábitos que são ruins, como beber em excesso ou fumar, você precisa olhar para os hábitos que, uma vez estabelecidos, são bons e melhoram sua autoestima e sua confiança. Hábitos são simplesmente o resultado de se repetir coisas. Todo ato mental se torna mais fácil a cada vez que é repetido. Os mesmos resultados podem ser esperados a cada novo empreendimento com que você se comprometer. Todo novo hábito se tornará mais fácil a cada vez que você agir. Quanto mais você repetir um hábito, mais firme ele se tornará, e menos propenso você ficará a se afastar dele. Lembre-se também de que um hábito como usar a esteira 30 minutos por dia fica mais fácil quanto mais você o repete, mas o oposto também é verdade. Cada vez que você deixa de fazer, mais fácil é deixar de fazer de novo. Hábitos. Na convenção da Agência Nacional de Palestrantes de 2007 em Orlando, Flórida, o tópico sobre o qual mais se falou foi Jeffrey Gitomer. Ele havia feito um seminário para a Microsoft, e a empresa encomendou 6.000 livros autografados para o evento, 5.000 cópias de Little Green Book of Getting Your Way e 1.000 cópias de Little Black Book of Connections. O escritório de Gitomer em Charlotte fretou um caminhão e enviou os livros, a fim de que os participantes do seminário não tivessem que esperar por eles.
O hábito de Jitomer de fazer um esforço extra foi muito bem recompensado por propostas de seminários e encomendas de livros de grandes corporações do mundo inteiro. Estude os hábitos de grandes homens e mulheres e você vai descobrir que desenvolver os hábitos certos desempenhou parte incalculável em seu sucesso. Sejam os hábitos que você desenvolve bons ou maus, eles definem quem você é e do que é capaz. Lembre-se de que hábitos são formados por sugestões mentais e persistência. Durante meus muitos anos de estudo dos princípios do sucesso, descobri que bons hábitos são mais fáceis de formar e manter quando se tem um propósito pelo qual se nutre uma profunda paixão. Acho que você vai descobrir a mesma coisa. Podemos descobrir que o que desejamos na vida é possível de obter se nos dispusermos a pagar o preço. Isso vale para qualquer objetivo, seja ele segurança financeira, seja algum outro marco que queiramos alcançar. Só alcançaremos nosso objetivo se nos dispusermos a pagar o preço. Disciplina é uma necessidade para alcançarmos objetivos dignos de nosso tempo e esforço. Não espere conseguir o que quer sem pagar o preço. Essa é uma lição muito simples, mas importante. Alguém que se compromete com uma causa válida e persiste vai descobrir que sua realização irá além dos resultados de centenas de menos afortunados que não têm persistência e desistem diante da menor resistência. Você precisa praticar a persistência até a persistência se tornar um hábito. Você tem a opção de criar o hábito da persistência ou criar o hábito da desistência. Vince Lombardi, treinador do Green Bay Packers, disse: vencer não é uma coisa casual, é uma coisa para o tempo todo. Você não vence de vez em quando, você não faz as coisas direito de vez em quando, você faz direito o tempo todo. Vencer é um hábito. Infelizmente, perder, também. Prestar um serviço melhor que outras pessoas vai colocá-lo à frente em sua área. Os resultados podem não aparecer depois de um dia, uma semana ou um mês, mas prestar melhor serviço ao longo de um tempo vai render dividendos. O trabalho que você faz não importa, seja você um garçom, seja um banqueiro, seus esforços não ficarão sem recompensa por muito tempo. A lei da compensação é tão natural e certa quanto a lei da gravidade. Na metade dos anos de 1970, eu era vice-presidente de um novo banco local muito lucrativo. O crescimento da indústria do carvão havia ajudado o banco a crescer muito depressa. O banco tinha sido fundado por homens da região, a maioria do ramo da mineração, e eles decidiram vender a instituição para um dos maiores bancos do estado, recebendo um retorno muito lucrativo do investimento. Quando um banco é vendido para outro, a transação precisa receber aprovação regulamentar e depois ser revista pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para verificar se há violações dos estatutos antitrust. A decisão é pura especulação quanto aos possíveis efeitos da fusão sobre a concorrência. Nosso banco era uma instituição de apenas 40 milhões de dólares e 2 agências, mas o Departamento de Justiça contestou a fusão, notificando-nos por telefone na sexta-feira anterior à segunda-feira em que a compra seria efetivada. O banco contratou um advogado local, Don Pippin, e, na primeira audiência na Corte Federal, o Departamento de Justiça foi representado por umas 20 pessoas, incluindo advogados, assistentes, estenógrafos e outros. Os bancos envolvidos na transação contrataram uma grande e respeitada firma de advocacia localizada na capital do país. O processo exigiu milhares de horas de trabalho dos empregados do banco para atender às solicitações de informação do governo. Eu mesmo fiz viagens à firma de advocacia de Washington, D.C., para trabalhar no caso. No fim, a Corte Federal decidiu a favor dos bancos envolvidos na transação e contra o Departamento de Justiça. Não foi o fim dos nossos problemas porque, depois de perder a causa, o Departamento de Justiça tinha meses para apelar e, em vez de informar se pretendia ou não recorrer da sentença, nos deixou no limbo até expirar o prazo do recurso. O Departamento de Justiça poderia ter notificado os bancos de que não pretendia recorrer da sentença, mas não o fez. A fusão ocorreu, continuei no cargo de vice-presidente e fui convidado a assumir o posto de diretor de empréstimos comerciais do Banco Maior. Era um cargo muito importante, atendendo grandes clientes comerciais. Enquanto trabalhava nessa função, fui convidado para ser chefe executivo de um banco de investimentos e financiamento que enfrentava sérios problemas financeiros. Os resultados foram fantásticos, mas, quando estava nesse banco havia menos de um ano, fui indiciado pelo Departamento de Justiça sob a acusação de usar informação privilegiada para induzir os acionistas a comprar ações do banco para o qual eu trabalhara antes. Normalmente,
O sistema de justiça nos diz que somos inocentes até que se prove o contrário, mas eu trabalhava em um banco cujos depósitos eram garantidos pelo governo federal, e não pude trabalhar depois de indiciado. Estar nas manchetes por causa disso não foi muito divertido. Minha filha frequentava a faculdade, e um professor perguntou a ela sobre o indiciamento. Porém, o indiciamento fez de mim uma pessoa muito mais forte e me ajudou a perceber que qualquer coisa menor que a morte pode ser enfrentada se você mantiver a compostura e não enterrar a cabeça na areia. Um amigo e advogado local, Don Earles, me deu orientação valiosa e me pôs em contato com Don Uffman, um advogado e ex-promotor federal em uma cidade a 3 horas de distância. O processo antitruste havia identificado a época da primeira discussão sobre uma possível fusão bancária, e eu tinha comprado ações depois dessa discussão. Porém, eu não sabia da possível fusão quando comprei as ações e não havia solicitado a compra. Um amigo que era fundador e presidente de um banco em uma cidade próxima havia comprado ações em nosso banco. Antes de passar as ações para o seu nome, ele esteve no banco e as ofereceu a mim. Eu simplesmente saquei dinheiro das minhas economias e comprei as ações dele. Depois do indiciamento federal, obtive uma carta desse cavalheiro afirmando que eu não havia pedido para comprar as ações, e meu advogado se reuniu com os promotores federais, que se ofereceram para reduzir a acusação de crime com uma pena de detenção possivelmente longa e multa alta para uma contravenção com uma pequena multa. Recusei educadamente. Alguns dias depois, o Departamento de Justiça percebeu o erro e retirou as acusações, e eu voltei ao trabalho após o pequeno afastamento. O resultado foi um prejuízo de $3.000 em honorários de advogados, que lancei na declaração de renda, pedindo dedução. Escrevi uma nota e anexei o código do imposto, e a despesa não foi questionada na minha restituição. Há uma tremenda lição nisso tudo, a de que aqueles que ocupam posições de poder podem ser contestados, e você não deve entrar em pânico se for acusado injustamente. Se tiver razão, enfrente o problema, use os recursos à sua disposição, mantenha a cabeça erguida e persista até ter sucesso. No caso recente da Universidade Duke em que alguns membros da equipe de lacrosse foram acusados criminalmente por um promotor muito desonesto que queria publicidade para concorrer a um cargo público, o promotor sabia que as acusações eram falsas. Os resultados foram que o time, que disputava um campeonato nacional, foi suspenso da temporada. Muitos professores da Duke assinaram uma carta condenando os garotos. Quando a verdade foi descoberta, o fato de o promotor desonesto ter ocultado informações que comprovavam a inocência dos rapazes o levou a perder o emprego e a licença legal, além de enfrentar um processo. Foi feito um acordo com os estudantes que, segundo dizem, custou à Duke vários milhões de dólares. As notícias sobre o caso da Duke me fizeram lembrar da minha batalha legal, ocorrida cerca de 25 anos antes. Lembro as palavras do filósofo alemão Nietzsche: o que não mata, fortalece. Você ganha força, coragem e confiança a cada experiência em que realmente para e olha o medo de frente. Você é capaz de dizer a si mesmo: eu sobrevivi a esse horror. Posso enfrentar a próxima coisa que surgir. Você deve fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer. Eleanor Roosevelt. A perseverança demonstra que o sucesso pode não vir com facilidade. É aí que você tem a chance de integrar os 5% que são realmente bem-sucedidos, em vez de ficar nos 95% que apenas sonham com o verdadeiro sucesso. A palavra perseverança diz que o trabalho duro é necessário, junto com disciplina e superação da adversidade, e tudo isso requer que você nunca desista dos seus objetivos. Você vai descobrir que perseverança é muito mais fácil depois que você seleciona seu propósito na vida. É essencial que você ame o que está fazendo, tenha paixão e a crença de que vai alcançar seu objetivo. É menos provável que você desista quando está perseguindo alguma coisa de que gosta e fazendo aquilo que ama. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.